Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço aos nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Minerva apresenta Nova Mesa, o novo prazer da carne. Como escapar da mesmice da carne do dia a dia? Como ter mais intimidade com essa velha amiga, a carne bovina, que parece não evoluir quase nada enquanto tudo no mundo muda tanto de uma forma tão veloz. Por isso que eu tô aqui, para apresentar a Nova Mesa. Uma linha de carnes totalmente inovadora, inspirada em você e nos dilemas do seu dia a dia. A Nova Mesa traz para você muitas novidades. São cortes diferenciados e que vêm em embalagens modernas, higiênicas e muito especiais, pois trazem dicas e informações sobre cortes, cozimentos, conservação, além de receitas exclusivas, é claro. E a gente só pensou nisso porque você também pensou. E para você ficar ainda mais por dentro das inovações da Nova Mesa, vamos entrar na internet com uma série surpreendente. Acesse o site e aprenda receitas deliciosas. Receba as informações úteis e práticas e inaugure com a gente uma nova era na forma de preparar carne. A era da carne com ideia. Cuide de dar carinho para a sua família, de conhecer novos horizontes, de realizar seus sonhos, de construir a sua história. Que da sua saúde e de sua família, nós cuidamos. Grupo Santa Casa Saúde, o único com hospital próprio em Barretos e região. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Rio das Pedras Country Club, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, tradição em prestação de serviço, contabilidade rural, comercial e despachante. Avenida 21, 410, telefone 3322-4002. Frozen, novidade deliciosa e refrescante. Salada de frutas com chantilly. Também lanche natural de frango, peito de peru ou atum, sucos e cappuccino ice. Maravilhas de verão no Alto Posto Berrantão. Conveniência 24 horas. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Hoje nós temos o imenso prazer em receber no programa o promotor de justiça, o quarto promotor de justiça de Barretos, Dr. José Ademir Campos Borges. Dr. José Ademir, que já está há alguns anos em Barretos, já virou prata da casa, muito querido pela nossa população, pelo seu trabalho honesto, pelo seu trabalho correto junto ao Ministério Público. Ele também é um literato, contista, escreveu vários livros de contos excelentes, que eu já li 2 ou 3 livros dele, e realmente são contos gostosos de se ler. Vamos então abordar hoje com José Ademir Campos Borges, o promotor de justiça, o que faz um promotor, o que realiza o Ministério Público numa comunidade, principalmente aqui em Barretos, e também falar dos seus contos, dos seus livros. Dr. José Ademir Campos Borges, é um prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. Aliás, foi uma luta trazê-lo aqui.
Sempre com a agenda lotada, né, doutor? Não, nem tanto. Eu agradeço imensamente o convite. Devo dizer que fico feliz em ter um leitor desse quilate. Muito obrigado. Tem muitos. Mas é isso. Eu acho que nós aqui do Ministério Público ficamos felizes em estar participando dos eventos comunitários. E o MP, o Ministério Público, tem tido aqui em Barretos a satisfação de exercer, junto à comunidade, trabalhos importantes. Não é? Nós temos, por exemplo, atuações em várias áreas, na área ambiental, na área criminal, enfim, na área da saúde. Todas essas atribuições são da sua quarta promotoria? Não. Do Ministério Público como um todo. No meu caso específico, eu atuo especificamente na área criminal. E faço também a chamada curadoria das fundações. É o promotor de justiça que atua fiscalizando as fundações de Barretos. São atividades importantes, interessantes, e que a gente procura, na medida do possível, exercer esse papel como a lei exige. Doutor, antes de abordarmos um pouco da sua vida, que é muito importante, a gente saber onde nasceu o doutor José Ademir, como foi sua vocação para o Ministério Público. A partir da Constituição de 1988, o Ministério Público aumentou muito as suas atribuições, né? Me conta assim, para o telespectador, o que melhorou, não? Quais foram as atribuições que o Ministério Público conseguiu? Porque hoje o Ministério Público atua em tudo, né? Político tem horror do Ministério Público, na verdade. Horror assim, não? Eu diria o mal político. O mal político. Antigamente o bom sujeito, ele tem que amar o Ministério Público. Porque o Ministério Público defende os interesses da sociedade. Mas, a partir de 88, a Constituição confere ao Ministério Público mais atribuições. Quer dizer, o MP tem mais condições de atuar nos chamados interesses difusos. Anteriormente, o Ministério Público não atuava como atua atualmente em áreas como consumidor. Não atuava, né? Dessa maneira, não. Com essa profundidade tal, não. No meio ambiente, na área de improbidade administrativa. Então, o que acontece? Com essa nova Carta Constitucional, surgiu para o Ministério Público uma gama de atribuições, o que fortalece o Ministério Público e fortalece, portanto, a sociedade, porque o papel do Ministério Público é defender os interesses da sociedade. Antes do Ministério Público entrar com ação de improbidade administrativa, tem a chamada abertura do inquérito civil público, né? Conta ao telespectador qual é essas diferenças. Muita gente já pensa, quando há um inquérito civil, o cidadão já está sendo processado e tal. Sim. Primeiramente é um inquérito para se apurar, e depois a ação de improbidade administrativa. Qualquer investigação supõe um procedimento para apurar os fatos. Na área de improbidade também é necessário que o promotor de justiça que atue nessa área instaure um expediente, que se chama de inquérito civil, para verificar se de fato está havendo ali algum desvio. Se porventura esse promotor entender que naquele inquérito civil foi detectado alguma irregularidade, ele poderá ingressar com uma ação civil pública contra aquele homem público que porventura tenha, digamos assim, descumprido as normas legais. Sei. A PEC 37 gerou muita discussão na época, né? Porque o Ministério Público queria participar das investigações, queria atuar com mais profundidade, e me parece que muitos membros da polícia não gostavam muito disso. Queria a não aprovação da PEC. Por que o Ministério Público lutou tanto para a aprovação da PEC 37? Seria mais uma atribuição ao Ministério Público, né? Não, veja, é o seguinte, o Ministério Público, ele quer investigar, ele deve investigar. Agora, ele deve investigar também com a polícia. Então... o que a polícia não pode é querer somente ela ter essa atribuição exclusiva. Porque eu te pergunto, que mal gera-se para a sociedade se você tem entidades, mais que uma investigando? Um grande mal que me parece no Brasil é essa briguinha intestina entre algumas entidades. Quer dizer, ao invés de você procurar
criar... forças, unir né? forças, procura, na verdade, seccionar. Então, na verdade, o MP não queria essa ideia patrocinada pela PEC 37, de permitir apenas a polícia que investigasse. Sim. E é o que se quer, o que se queria, na verdade. E o que me parece é o que a sociedade quer. A PEC 37 era apenas para a polícia Exatamente, investigar, né? que seria um trabalho exclusivo e tal. Da polícia. E, na verdade, o que se quer é o contrário. Eu acho que é necessário que se põe, que haja uma abertura para que aquelas instituições que queiram investigar, que investiguem. Qual o problema? Por que monopolizar a investigação? Sim. A quem interessa isso? Me parece que é um equívoco por parte daqueles que imaginam que só a entidade A ou B que tem que investigar. As manifestações populares na época contribuíram muito para a derrubada da PEC 37, né? Elas foram fundamentais. Fundamentais, Elas né? revelaram... Porque ia ser aprovada se não tem aquelas mas manifestações. Sim, é bem provável. A gente tem que entender que o povo tem que entender o seguinte, que ele tem força para mudar as coisas, desde que queiram. E me parece que nesse caso houve de fato uma vibração geral da população brasileira, contrária a essa ideia de não permitir ao Ministério Público o poder de investigação. Melhora muito, né? Por exemplo, aquelas como é que chamam aquelas investigações que o Ministério Público faz no tráfico de drogas, no tráfico de entorpecentes, né? Investigações. Às vezes, há situações que chegam primeiro ao Ministério Público e exige, dependendo do caso, medidas que sejam tomadas em nível judicial. É muito mais fácil, muito mais rápido ao promotor que conhece de plano uma situação como essa. Dar início e investigar, né? E outra coisa, o Ministério Público não investiga todos os casos. São casos específicos. São casos de gravidade extrema. Pode verificar aí, se você fizer pensar os casos que o MP investiga, não são todos os casos. São casos envolvendo situações que exigem um tratamento especial. Essa que é a verdade. E por isso o MP precisa atuar. Como tem atuado, aliás. Como tem atuado. Doutor, o senhor sempre teve vocação para o Ministério Público, para ser promotor, ou fez o concurso porque... Rapaz, você sabe que foi por acaso. Foi por acaso? Um dia eu descia a Maria Paula, em São Paulo, a Rua Maria Paula, e havia uma fila gigante. Ali era o departamento pessoal do Tribunal de Justiça. Né? Aí eu perguntei para um rapaz da fila, escuta, essa fila é para que é? Ele falou assim, é para concurso para escrevente do judiciário. Eu falei, rapaz, eu estava desempregado. Falei, vamos fazer o seguinte, e o que é que precisa fazer inscrição? Tem que ter o RG e R$10 para fazer aí a inscrição. Fiz a inscrição, eu não sabia nada de direito, eu não sabia nem distinguir o processo penal do processo do Código Penal, não sabia distinguir, porque quem não lida com essa coisa... Não era advogado na época? Não, eu era estudante de direito, estudante de terceiro colegial. Sim. Aí eu falei, caramba, o que é que eu vou fazer? Eu não entendo nada. Aí eu descobri um colega na biblioteca que fazia direito e ele me ensinou algumas coisas. Me ensinou o que era habeas corpus, o que era mandado de segurança, o que era citação, o que era penhora. E me deu aquele estoque, então ele me ensinou. Eu falei, cara, você foi realmente um cara muito legal, me ensinou bastante. E ele também prestou concurso. Eu passei e ele não. Meu professor não passou. Não passou, né? Mas eu agradeci aí, depois ele transformou-se num grande advogado e tal. E foi isso. Aí eu fiz esse concurso, fui escrevente durante um período no Judiciário. Lá em São Paulo? Em São Paulo. Trabalhei na Vila Prudente, trabalhei no Fórum João Mendes. Aí, a partir dali, eu conheci pessoas que lidam com direito e aquilo, de alguma forma, me inspirou. Algumas pessoas, hoje é desembargador, o doutor José Marcos Marrone, que foi promotor de justiça, um grande promotor, e me inspirou em ser promotor de justiça. E a partir dali eu fiz direito na PUC, aí em seguida fiz o concurso e ingressei na carreira. E passou de primeira, não? Passei de primeira. É complicado, são poucos que passam de primeira, né, doutor? A gente conversa com todos aqui. Passei de primeira, tive essa sorte, né? Mas é o seguinte, eu ingressei na faculdade para ser promotor. Eu ingressei para ser promotor. Para ser promotor já? Exatamente. Eu vou ingressar para fazer Ministério Público. Isso aliás, eu deixo um aviso para os estudantes, para com essa história de estudar
só no 5º ano. Ou então achar que o primeiro ano não é importante. Que aquelas matérias, sociologia, filosofia, etc. Isso não... Direito é argumentação. Direito não é decoreba, entendeu? Direito é bom senso. Então é preciso que o pessoal comece a pensar mais, a estudar mais, a se interessar mais pelas coisas. Não fica pensando em decorar a lei, isso é bobagem. Muito bem, doutor, já terminamos o primeiro bloco, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. José Ademir Campos Borges, promotor de justiça em Barretos e escritor, contista, já com nome na região. Dr. José Ademir, vamos conhecer um pouquinho a sua vida. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O senhor nasceu onde? Eu sou da Bahia. Opa! Eu nasci, na verdade, em Anguera. Anguera? É uma cidadezinha que na época pertencia à Feira de Santana. Feira de Santana é muito conhecida, é uma cidade grande. Mas fui registrado como sendo filho de Itaberaba. Itaberaba, que é uma cidade que fica próximo ali de Lençóis, da Chapada Diamantina. Então, minha infância foi vivida no sertão da Bahia. Sei. Vivi ali. Fiquei... Fez curso primário? Fiz curso primário. Nessa cidade? Nessa cidade. Itaberaba? Itaberaba e Feira de Santana, estudei um pouco também. Anguera, estudei e concluí em São Paulo o curso primário e fiz em São Paulo. Então já veio criancinha para cá? Eu vim com 13 anos, 14 anos nessa faixa. Seus pais vieram para São Paulo? Meus pais vieram para cá, para São Paulo trabalhar, foram trazidos pela necessidade de trabalhar em São Paulo? Trabalhar em São Paulo. Todo mundo do Nordeste e Norte quer vir para cá. Meus tios moravam aqui, deram um apoio para a gente, aí eu acabei estudando, fazendo primário, concluindo aqui e fazendo em São Paulo. Secundário e faculdade. Onde o senhor fez o primário e secundário em São Paulo? O primário eu fiz na escola Guilherme Jorge, na Vila Carrão. Na Vila Carrão. O secundário eu fiz no colégio São Judas Tadeu. E a faculdade eu fiz na grandiosa PUC. Que eu adoro muito. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Uma bela faculdade de Direito. Rivaliza muito para São Francisco, né? São co-irmãs. São co-irmãs, né? Grande escola. Isso. Então já saiu da faculdade e já prestou concurso para o Ministério Público? Fiz concurso, eu prestei concurso, tive a sorte de ingressar nessa carreira que eu particularmente adoro. Adora? Gosto, eu trabalho todos os dias com prazer. Isso é muito importante. É sério. Já dizem que quem trabalha com prazer não trabalha, né? Então. Não trabalha, quer dizer, né? Eu gosto do meu trabalho. Gosta, né? Eu gosto do meu trabalho. Gosto. Isso é muito importante. Não venham trabalhar assim, falar, vou ter que encarar hoje aqueles processos, aquelas audiências. Eu venho realmente sabendo que essa é a minha obrigação, entendeu? Esse é o meu papel e eu faço como gostaria de fazer mesmo, com gosto. E isso é muito gosto bom. Do que faço e faço porque gosto. Isso é muito bom. Isso é muito... Doutor, qual foi a sua primeira cidade quando passou no Ministério Público? Pois é, quando eu ingressei no MP, eu primeiro fui para o litoral como substituto. Fiquei no Vale do Ribeira, fui Praia Grande, trabalhei um dia na Praia Grande. Um dia? Trabalhei com um grande juiz, que hoje é desembargador, Carlos Garbi. Então, depois trabalhei um dia. Trabalhei, mas você percebeu que o cara era uma pessoa excelente. Um dia já deu para conhecer. Porque ele me deu uma força. Eu substituto, não sabia quase nada. Foi a primeira? Foi minha primeira audiência. Você não esquece a sua primeira audiência. Não esquece, do jeito, não esquece. Então, aí Praia Grande, depois eu fui para o Vale do Ribeira. Trabalhei em Miracatu, trabalhei em Juquiá. Ali a vida não é fácil, não. Isso há 25 anos não é fácil. Aí minha primeira promotoria foi em Auriflama, aqui próximo a Rio Preto. Primeira promotoria como titular, né? Como titular, exatamente. Aí depois, fiquei um ano e meio lá, vim para Bebedouro. Bebedouro? Onde permaneci por cerca de 2 anos. 2 anos. E de 91 para cá, Barretos me aguenta. Estou aqui há aproximadamente 22 anos, 23 anos. E nem tem pretensão de sair de Barretos, a não ser que... Não tenho pretensão. Não, gosta daqui? Gosto daqui, gosto do meu trabalho, gosto do sol de Barretos, gosto da água de Barretos, gosto de tudo de Barretos. Isso é muito bom. Já é um barretense nato.
Só falta dar-lhe um título de cidadão benemérito de Barretos, né? Não tem a menor dúvida. Não é necessário. É lógico que não é necessário, mas pelo trabalho sempre, né, doutor? Eu gosto da cidade. No Ministério Público, o senhor já fez júri, não? Eu fiz, na minha vida, apenas 3 júris. 3 júris? Em Colina. Em Colina. Quando acumulava a Colina. E me parece que não me dei bem. Me dei bem no júri. Não gostou de enveredar por esse caminho no Ministério Público? No júri, para ser honesto ao senhor, o júri não me apraz. Há promotores que têm jeito para coisa. Tem jeito. Eu não O tenho. doutor Aloysio, que foi promotor aqui, bom promotor de júri, de tudo ali. Gostava de fazer Exatamente, júri. ele gosta. Deve gostar. Ele está no júri hoje de Piracicaba, me parece. É, hoje? É, grande promotor de justiça. A senhora continua tendo contato com ele? Às vezes a gente se fala, tá? Né? Mas ele é realmente um grande... Ele é um cara talhado para o júri. Ele foi... A saída dele aqui, como é que foi? Ele que escolheu? Saiu... Ele que escolheu, claro. Ele escolheu, ele espontaneamente. A esposa dele é juíza. E eles tinham interesse em ir para outras cidades, né, maiores e tal. E ele acabou saindo, se removendo daqui, se promovendo, na verdade. Porque a esposa dele era juíza em Bebedouro, né, doutor Luiz? Ela era juíza em Colina. Ah, foi Colina. Depois ela mudou-se para uma cidade que eu não sei o nome agora, Santa Bárbara, parece. Aí ele acabou se movendo para uma cidade mais próxima. Mais próximo, né? Onde a esposa atuava também. Ele está atuando onde hoje como promotor? É Piracicaba. Ele está em Piracicaba? É Piracicaba. Se não me engano, porque parece que ele foi para Santa Bárbara. E aí se promoveu para Piracicaba depois. Para Piracicaba, né? Ali realmente é um promotor que deixa saudade aqui em Barretos. Curadoria de fundações, dá muito trabalho, doutor? Olha, Barretos nós temos 3 fundações assim que são bem importantes. Que é o Hospital do Câncer. Do Câncer, né? Pio XII. TV Barretos, que é uma fundação. E a FEB. A fundação só dá trabalho quando a administração é ruim. Se a administração é boa, ela vai tranquila. Felizmente, atualmente, as fundações de Barretos são tranquilas, né? Felizmente. São pessoas que estão dirigindo com dignidade, com correção. Então, isso o que acontece? Se você trabalha com correção, melhor para nós. Lógico. A gente vai trabalhar junto e vai apoiar também, claro. E as fundações de Barretos não têm dado trabalho, mas já deram. O senhor como promotor criminal, já deram trabalho, né, doutor? Agora, felizmente, está tudo bem, né? O senhor como promotor criminal acha que há muita impunidade no país, não? Que há. Mas a impunidade me parece que ela decorre em parte, não porque o judiciário é frouxo, como alguns dizem, porque a lei é tíbia. O problema é da lei. O problema não é do judiciário, é da lei. É da lei, não tem dúvida. Então as pessoas começam o sujeito foi condenado a 12 anos, daqui a 3 anos está na rua. Mas o problema é da lei. Não é do promotor, é do juiz. É a lei que permite isso. É lógico. Entendeu? Então o que é necessário fazer... É a execução penal, que é muito falha. A execução penal, ela sofreu mudanças na lei e não houve alterações nas penas. Então isso gera realmente essa sensação de impunidade. E o que acontece com isso? É o descrédito às instituições. Eu creio que o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, tudo isso. Agora, se a lei fosse mais rígida, por exemplo, se aumentasse as penas, é solução para acabar com violência ou para diminuir a violência, aumentando as penas? Ou o problema está na execução da pena, doutor? A questão não está só... É claro que o problema da criminalidade, ele está envolto em circunstâncias muito mais graves que levam o sujeito ao mundo do crime. São problemas sociais também, nós sabemos a própria natureza do sujeito. Agora, eu penso que aumentar a pena serviria para inibir muita gente ao crime. Acaba inibindo, né? Em muitos casos. Porque tem penas que são baixíssimas para determinados crimes, né? Que poderia ser penas maiores. Mas eu acho que o sistema penitenciário também é muito falho. Não tem cadeia para esse povo tudo, né? Claro, é impressionante. Eu acho que não, mas aí que está. Eu acho que o Brasil precisa também, além de construir escolas, construir cadeias também. Infelizmente é verdade. Porque a cadeia não conserta ninguém. Mas espera aí, não conserta. Mas se eu cometer um crime, eu tenho que ir para a cadeia. É lógico. Fazer o quê? A questão é essa, é a questão de legalidade. Mas os Estados Unidos prendem demais e não resolve o problema. Mas prendem.
Agora, e tem o sistema carcerário. Então, o Brasil precisa ter um sistema carcerário que permita que se cumpra uma pena de maneira digna. Porque o que se vê por aí é vergonhoso. É vergonhoso. Então o senhor acha que o sistema penitenciário acaba no ressocializando o preso, porque a finalidade, uma das finalidades da prisão não é apenas o castigo, é o castigo, mas não é apenas. Porque o sistema penitenciário tem que dar oportunidade à ressocialização, porque um dia o preso vai sair de lá e vai voltar para a sociedade. Claro. Então ele tem que sair um pouquinho melhor, né? Essa ressocialização é um mito. É um mito, né? Isso não acontece. Hoje, na verdade, dependendo das circunstâncias, o sujeito vai, ele entra com um grau específico de criminalidade e sai muito mais elevado. Quer dizer, ele acaba se formando na universidade do crime, como se diz por aí. O sistema penitenciário acaba sendo uma universidade do crime, né? Infelizmente. Porque lá ele vai ter contato com criminosos de várias categorias. E outra coisa, a gente percebe muitas vezes, o que acontece aí? Algumas pessoas saem da cadeia incumbidas de cometer crimes. Porque lá... Tem os chefes, né? Tem os chefes, exatamente. Imagina você, um sistema penitenciário que é dominado por presos. Porra, não dá, né? Que nem em Pedrinhas no Maranhão, uma coisa horrorosa o que acontece ali, né? É o Estado que está realmente, nesse aspecto, ele está falho. Tudo bem, doutor. Vamos abrir espaço agora novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o doutor José Ademir Campos Borges, promotor de justiça. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o doutor José Ademir Campos Borges, promotor de justiça, o 4º promotor de justiça de Barretos. Doutor José Ademir Campos Borges, uma das grandes discussões hoje no país, pelo envolvimento de menores no crime, recentemente, agora em Brasília, um menor de 11 anos e outro de 17 anos mataram um professor de inglês. E constantemente os menores estão envolvidos porque é aquela chamada impunidade, né? Eles acaba não acontecendo nada. Principalmente o menor de 11 anos. Esse matou e já saiu na hora, porque nem o ECA pega o menor de 11 anos. Então a grande discussão hoje, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, 93% do povo brasileiro quer a diminuição da maioridade penal, passando de 18 para 16 anos. Muitos até não querem nem esse negócio de passar para 16, deixar a critério, dependendo do crime que ele cometeu, após estudos médicos, ele vai ser apenado ou não. Qual a sua opinião a esse respeito, doutor? Bom, eu penso o seguinte, essa discussão sobre a redução da idade penal, do meu ponto de vista, ela é até desnecessária. O importante seria que a legislação alterasse a maneira de punir o adolescente que comete crimes graves. É aí que está a impunidade. Se o adolescente que cometesse crimes graves, que eles chamam de ato infracional, fosse apenado com medidas rigorosas, o que não se faz hoje, não haveria necessidade de se falar em redução da idade penal. Por exemplo, se alguém, esse adolescente que matou esse professor de inglês lá em Brasília... 11 anos de idade? A criança, de fato, não sofrerá nada, porque a criança... É um adolescente. Daqui a 3 anos, no máximo daqui a 3 anos, ele estará na rua. Ora, se eu te pergunto, se a medida permitisse que ele ficasse não 3, mas 10 anos, será que não haveria um fator de inibição a esse tipo de delito? Então é necessário mudar o critério de punição. Se o crime é grave, é extremamente grave, tem que dar um tratamento rigoroso. Entendeu? É isso que eu entendo. Mas veja o seguinte, crimes rigorosos, eles são apenados. Não, sim. O que o senhor queria falar? Então pode complementar. Não, eu queria dizer o seguinte, e claro, criar-se também uma estrutura penitenciária tem que criar para esse tipo de gente. Não tem a menor dúvida, lógico, né? Não adianta jogar. Não, claro, para tentar... Agora, o que não se pode também é bancar o bonzinho e daqui a 1 ano e meio, o cara, esse sujeito que matou um professor, que matou alguém aí, que matou um menino, está na rua. Eu não sei, eu acho que isso aí porque esse menor que pega 10 anos também acaba...
O adulto, por exemplo, quando comete um homicídio simples, não pega 10 anos de cadeia, Mas, pega um ano, que um ano pegasse e pouco. 30, então. Que pegasse 30, né? Isso, claro. Tem que modificar. Agora, veja o seguinte, o menor é apenado com 10 anos e tal, aqueles que cometem crimes graves, Sim. crimes horrendos, que chocam a opinião Sim. pública. E, de repente, e aqueles pequenos furtos, aí é coisa pequena, é ato infracional pequeno, e o cidadão vai, pula num estabelecimento comercial, rouba ali um chocolate, rouba cigarro e tal. Isso é coisa pequena. Então, esse aqui é o problema também, né, doutora? Claro. E tranquiliza a sociedade também, esse pessoal que acaba cometendo pequenos furtos, delitos, né, pequenos delitos. Os pequenos delitos, eles têm em si gravidade também. E têm que ser combatidos. Agora, é claro que você não pode equiparar, não se pode aplicar uma pena a um furto de um chocolate, como se aplica uma pena lógico. a um latrocínio. Lógico. Eu penso que, seja qual for o delito, ele tem que ter uma resposta apropriada. Uma resposta firme e imediata. O problema do Brasil também são as demoras, né? O alongamento de processos que, certa ocasião, estava defendendo pela assistência judiciária, um cidadão a gente tem que defender, né? Claro. O cara tinha 10, 15 processos de furto, de roubo, essa coisa toda. Eu falei para ele, ele era menor ainda, e já tinha uma gama de... Não era... Acho que já tinha 18 anos. Eu falei, uma hora vai sair uma condenação, quando sair a condenação, vai ser uma atrás da outra, e você vai ficar muito tempo... Ele falou, não vou ser pena, eu não vou ter condenação nenhuma, até hoje tu me pegaram. Eu falei, gente, como? Ele falou, eu só vou ter condenação se me pegar. Aí. Quer dizer, o cara não tem nem noção. Não tem noção. Cria aquela sensação de impunidade. Ele imaginou que só se ele fosse preso em flagrante... preso em flagrante. Quer dizer, não tem noção. Então, esse aqui é o problema, né? A demora. Eu acho que se tivesse uma resposta penal imediata, tipo 6 meses... Mas para isso nós temos que ter um sistema, uma estrutura que permita essa coisa célere. Que não temos hoje. Nós não temos. O judiciário está abarrotado de processos, não tem funcionários o bastante para dar uma resposta imediata, nem juízes, nem promotores, nem delegados, entendeu? Nem delegados. Não, delegacia, eu estava entrevistando um delegado, não tem investigadores. Tem delegado em investigações gerais, assim, tem 4 ou 3 investigadores. Imagina você, por exemplo, na região aqui, se você for na cidade Terra Roxa, Viradora, não sei, Jaborandi, vai ver se tem delegado titular nessas cidades. Isso, como é que a cidade pode estar sem delegado? Sem delegado. Isso é um absurdo. Então o Estado de São Paulo, que isso? Porque no Estado de São Paulo muita gente nem se interessa por concurso que não está pagando bem, né, doutor? De repente a coisa complica, né? Você vai lá para Mato Grosso, vai para Brasília. Isso é verdade. Eu acho que a Polícia Civil tem que ser valorizada. Tem que ser valorizada. Polícia Civil tem que ser valorizada e muito. Eu acho que esse é um erro do Estado brasileiro. Entendeu? Negligenciar para com esses policiais. Não estou aqui defendendo ninguém, não. Estou dizendo apenas que é verdade. É lógico. É necessário que haja uma remuneração digna. Né? Aquela equiparação ao Ministério Público e à magistratura ainda não aconteceu. Não. Está arrastando no Congresso Nacional. Eu acho que isso não é importante também. O importante é que haja uma remuneração digna. É isso que é importante. Lógico. E o que não ocorre hoje. O que o senhor achou das manifestações populares? Começaram o ano passado, ainda até continua meio pequenas, mas ainda continuam as manifestações. O senhor acha que os políticos entenderam isso, doutor? Mudou alguma coisa, na sua opinião? O Brasil está caminhando diferentemente? Ou elas arrefeceram e a coisa continua como está? Olha, as razões pelas quais essas manifestações vieram à tona parece ainda que são desconhecidas. Mas eu penso que por trás delas tem algo que se chama insatisfação. Agora, se vão mudar as coisas, vamos esperar nas próximas eleições. O que o senhor achou do processo do mensalão no Brasil? O senhor acha que isso deu ao povo brasileiro um sentimento de que a justiça realmente está trabalhando, está prendendo esse pessoal do colarinho branco? O senhor acha que foi bom para o Brasil isso aí? Eu penso que o processo foi bom, foi importante, para mostrar para as pessoas que o judiciário ele não se rende e não se rendeu a figurões. Houve um trabalho sério, um trabalho de investigação,
Sim, sim. Um trabalho em que foi permitida a defesa ampla. E acho que a população entendeu que o judiciário atuou com firmeza nesse processo. Parece que atuou com bastante firmeza, que o pessoal está preso realmente, quem deveria ser preso. Agora, a grande discussão é que muita gente ainda acha que estão tendo privilégio, de repente sai na imprensa que os presos do mensalão têm mais privilégio que os outros presos, né? É fogo isso, né? A discussão não acaba nunca, né? Os privilégios poderão ser corrigidos, né, pela via própria, porque se constatarem a ocorrência de privilégios, existem meios para que haja a punição daqueles que estão sendo beneficiados por privilégios indevidos. Sei. Doutor, como o senhor encara a política? Um membro do Ministério Público, geralmente são poucos promotores que se candidatam a cargos públicos, né? Eles têm que se afastar completamente da função. A partir de 88, os promotores que ingressaram a partir de 88... Que ingressaram a partir de 88, da Constituição, de outubro, portanto, né? Esses não podem mais se candidatar. Agora, os promotores da safra anterior, esses poderão. Como eu estou de janeiro de 88, teoricamente, poderia. O senhor é de janeiro de 88. Então o senhor nasceu como promotor durante a Constituição, né? No ano da exatamente, Constituição. Acompanhei tudo isso, exatamente. Você acha importante ter um deputado em Barretos? Importantíssimo. Por que não? Temos alguém que fale por nós, que conhece nossos problemas, né? Que vai levar para Barretos, para o Estado, para a Assembleia, as questões de interesse da comunidade, é importantíssimo. E por que nós temos dificuldade em eleger? Acha que o pessoal vota muito em candidato de fora? Por que Barretos, cidades menores que Barretos, tem deputado estadual, tem deputado... Votuporanga, que é menor que Barretos, Rio Preto, bem maior, mas lá tem até senador da República, federal, estadual... Talvez esteja faltando inteligência política. Inteligência política, né? Realmente. O desperdício. Logicamente, você tem que votar em determinados candidatos de fora, porque também eles trouxeram benefícios para a nossa cidade. Mas, na verdade, a dispersão é muito grande, né? Claro, eu acho que o importante seria que houvesse uma força, que as forças políticas barretenses... E que não saíssem tantos candidatos assim. De repente, a gente está vendo nesse ano eleitoral muita gente querendo ser candidato a deputado estadual, acaba dispersando o voto, não elege. Diluindo, né? Diluindo. O problema muitas vezes é de vaidade, todo mundo quer ser candidato. A vaidade é ótima, mas tem que ter limite, né? Tem que ter limite, não tem. Senão dá nisso aí. Doutor, chegamos ao final do terceiro bloco, vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos ao programa Quero Saber, já. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o promotor de justiça, Dr. José Ademir Campos Borges. Como o senhor vê o problema de drogas em Barretos, o senhor que é um promotor da área criminal? Rapaz, olha, infelizmente, ao longo desses anos, essa é uma questão que está preocupando todos nós, porque tem aumentado de maneira assustadora o tráfico. Assustadora, né? Assustadora. E o consumo de drogas. É algo que... O senhor acha que tem solução isso, assim? Não de terminar, porque isso não vai acabar nunca, né? Não vai acabar nunca, claro. Mas diminuir, tem que ter um combate mais efetivo. Tem um combate, tem que ter alternativas para tentar livrar essas pessoas desses vícios malditos, né? O uso do crack, por exemplo, que é algo que vem crescendo assim de maneira assustadora desde o começo dos anos 90, e só agora é que me aparecem esses programas de combate. Mas o crack é um problema que está aqui, ó. Faz tempo que está aí. Faz tempo, né? Faz tempo. Acho que o cara deu a primeira tragada do crack, está viciado, então... É o que dizem, né? Quer dizer, ele tem um poder terrível. Terrível, né? É poderosíssima a tal da pedra. Destrói a pessoa. Destrói. Eu vejo no dia a dia, nas audiências. Então, você vê aqueles meninos ali completamente dilacerados. Dilacerados. Eu já vi uma moça grávida numa audiência, sendo testemunha, ela fazia... Era um comportamento triste, né, doutor? É triste. Agora... Tem que haver políticas públicas, tem que haver um trabalho do Estado visando punir também quem comete crimes envolvendo drogas e também, de alguma forma, digamos assim, levar essas pessoas para outro mundo, para um mundo melhor, pô.
A escola, esporte, sei lá, coisas que poderiam tirar essas pessoas do vício. A descriminalização do usuário de drogas não contribui muito para o aumento? Porque está certo que o usuário é um dependente, é um doente, mas se não fosse o usuário, não teria o traficante, né, doutor? Eu sei lá. Hoje, é uma discussão. Eu vou ser honesto para o senhor. A descriminalização hoje no Brasil é quase que realidade. Realidade, né? Por quê? Porque a lei não permite a prisão do usuário. Ela não tem uma resposta punitiva, severa. Então, no máximo que se pode fazer é determinar que o sujeito cumpra um serviço para a comunidade. Se ele não cumprir, se ele não cumprir, não é preso. Não é preso, né? Não pode prender. Né? Não pode prender, converte-se em multa. E se ele não pagar? Fica devendo para o Estado. Então, na verdade, não existe hoje uma legislação que seja rigorosa em relação ao usuário. Acho até que o usuário ele não tem que ser preso, mas ele tem que ser obrigado a cumprir medidas. A lei permite que se interne compulsoriamente, mas para isso é necessário que haja uma estrutura montada. Você tem a lei que permite que se possa internar pessoas, mas você não tem uma estrutura que nos permita, por assim dizer, mandar pessoas para tratamentos. Se o senhor fosse chamado para acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa do Código Penal, o senhor acrescentaria alguma coisa importante? Já pensou nisso? Se não pensou, não tem problema. Eu pensei agora, nesse exato momento. Eu pediria que se aumentasse a pena dos crimes de homicídio. Que levasse para um patamar, digamos assim, mais significativo. E me parece que esse delito, na minha visão, é o delito que precisa ter uma resposta mais rigorosa. E todos. Doutor, vamos abrandar um pouquinho a nossa prosa. Vamos falar do doutor José Ademir, agora contista, escritor. Como é que surgiu essa inspiração, doutor? A partir de quando o senhor começou a escrever? Como é que é esse negócio de... E contos maravilhosos. Quem não leu ainda, procure ler que vão gostar, viu? Tem alguns livrinhos publicados. Tem uns cinco livros que tem. Nós vamos mostrar mais 4 adiante. de contos e um romance. Bom, é o seguinte. Essa história, eu comecei a escrever mesmo. Assim que eu vim para Barretos, eu participei de um concurso aqui nós tínhamos aqui antes uma academia. Academia Barretense de Cultura ou outra? Não, academia. Aquela que terminou, que foi fechada, que eu não lembro agora o nome dela. Não. A ABC não foi. A ABC está em plena atividade. Aquela senhora do Vale do Vinho, eu não lembro o nome dela agora, meu Deus. Ela era presidente, eu lembro. Bom, havia uma academia que eles promoveram um certame, eu escrevi um conto. Aí a partir dali eu comecei a escrever mais. Mas eu já havia escrito coisas antes também. Já havia? Eu também fazia um pouco de música e tal. Então, Letrista também ou faz a música? Faço letra e faço música. A letra e música? Mas as coisas simples, né? Eu sei. Aliás, o Netinho Scavacini gravou um CD com canções minhas. Isso, realmente. Sambas. Tá? Eu tenho parceria de samba com o Zé Vicente, meu amigo. Zé Vicente Dias Leme. Que conhecedor profundo do MPB. Conhece muito, conhece muito. Então, e a partir daí a gente começa a escrever e brincar e tal, e sempre que tem um tempinho Como é que surge essa inspiração? Um conto, por exemplo, o senhor já pensa nele começo, meio e fim, ou não? Como é que é a história? Depende, viu? Depende da história. Por exemplo, eu estava em uma audiência outro dia, aí o juiz perguntou para a vítima, todos os seus bens foram devolvidos? A vítima respondeu para o juiz, não, excelência. A camisa que está com o réu, não. O réu foi para a audiência com a camisa da vítima. Cara de pau. Ele não sabia. Aí esse episódio me fez escrever um conto. Ah, é? Eu achei interessante. Qual é o nome desse conto?
Tião Medonho. Tião Medonho. É o nome que eu dei pro cara. Então, na verdade, eu fiz uma história mais ou menos assim. E a camisa foi tirada para devolver? No conto é tira. No conto é tira. O cara fica sem camisa. Aliás, o juiz o desce por completo. Ele fica nu. Fica nu. No conto, né? Mas na audiência... Na audiência não ia tirar a camisa dele, não. Não ia tirar a camisa. Não ia tirar. Seria um ato, né? Digamos assim, até justo. Porque não era dele, mas não cairia bem. Qual foi o conto mais gostoso que o senhor sentiu prazer, ou o conto que é mais lido, que é mais comentado? Rapaz, eu não sei, eu sou um escritor, eu sei que sou escritor, né? De poucos leitores, entendeu? Então, os leitores não me falam que leio, mas eu gosto de alguns contos. Eu gosto, por exemplo, eu tenho um conto nesse último livro que eu escrevi, que chama-se O Menino e a Sucuri. É um continho, então. Agora, o que eu gosto, às vezes, não é aquilo que o leitor está a gostar. O escritor gosta de uma coisa, o leitor às vezes é complicado. E outra coisa, aí conta histórias que nascem do imaginário. São histórias que não têm nada a ver com a realidade. O senhor escreve que hora, mais ou menos? Normalmente à noite. À noite? Uma hora, à noite, ou então das 9 às 10 da manhã, um horário assim. Um horário disponível. O senhor já sentou numa máquina que não teve inspiração, falou, eu vou escrever um conto hoje e de repente começa a nascer, ou sempre tem que ter inspiração anterior? Olha, normalmente eu tenho um tema. O que eu faço? Por exemplo, eu vejo uma situação interessante, aí eu anoto, eu dou um título para aquilo. E depois desenvolvo a história. É claro que muitas vezes a história, ela foge completamente daquilo que eu imaginava. No começo. Você vai escrevendo. Vai escrevendo e vai surgindo. Vai mudando tudo. Mas eu acho que escrever também, essa literatura, a ficção, é um pouco de distorcer as coisas. Então você distorce a realidade. Eu não tenho dúvida, né? O escritor tem essa condição de fantasiar muito. E há pessoas que lêem um conto, às vezes, falam, bom, você que fez tudo aquilo ali, tal. Eles confundem, às vezes. Confunde o autor com o personagem, né? Muitas vezes há, de fato, muita coisa do personagem que é do autor, sem dúvida. Né? Mas o autor sempre melhora, né? Melhora. Então o senhor tem algum conto que é parte da sua vida, vamos assim dizer, né? Tem muita coisa nos contos que são parte da minha vida. Tem muita coisa. Muita coisa. Nunca escreveu um conto lá da Bahia? Já escrevi. Tem um conto chamado Cachorro Magro, desse meu último livro, que aborda assim um cenário nordestino, um cenário da Caatinga, um cenário árido, entendeu? É coisa do Nordeste, coisa que eu vivi, que eu conheço, tá? Que sou da Bahia. Sei. E tem mais alguma coisa no prelo? Tem mais algum livro saindo? Eu estou escrevendo, eu estou no conto aí. Aliás, esse conto que eu estou escrevendo que chama-se Depois daquele Umbu, é uma frutinha do Nordeste. Esse conto, eu faço uma abordagem de coisas do Nordeste, mas, curiosamente, ligada a um outro planeta. Você imagina como é que é? É um negócio meio doido. Sim. Quer dizer, é um dia que a Terra desaparece do universo, mas só sobra um pedaço da Terra. Sim. Entendeu? Que vira atração turística do povo dessa nova Terra. E aí eu trabalho em cima disso, dá uma historinha e tal. E esse novo livro vai sair quando, doutor? Não tem prazo. Estou esperando o editor me convidar. Pagar bem. Não, mas isso aí eu dou para ele. Senão... Não, mas isso não tem a dúvida que vai acontecer. O editor te convidar se quiser. Se não quiser também, a gente faz depois. Né? Faz, né? Faz. Compra um editor aí e faz. Não precisa não. Uma gráfica de Barretos faz isso. Faz isso. Doutor, o senhor tem algum hobby além de escrever? Rapaz. Se é que podemos chamar isso de hobby, né? Meu hobby hoje, eu gosto de caminhar. Caminhar? Eu andei um tempo de bike, mas meu hobby é caminhar. Caminha todos os dias? Quase todos os dias eu dou uma caminhadinha de leve. Gosto de caminhar no meio do canavial. Do canavial? Em Terra Roxa. Não, mas aqui durante a semana então não caminha? Durante a semana eu faço só exercícios, mas isso é para a saúde, né? É para a saúde. É para a saúde. Precisa, né? Depois dos 30 a gente tem que estar cuidado. Não tem a menor dúvida. Acha que Deus é importante nas pessoas? Deus é fundamental para os homens, né? Agora, as pessoas têm o direito de crer ou não crer em Deus. Eu acho que você não deve reprimir ou reprovar aqueles que são ateus.
É lógico. Deve respeitá-los. E tentar fazer com que eles encontrem Deus. Lógico. Agora, não rejeitá-los, olhá-los como se fossem pessoas diferentes, que não mereceriam, não merecem o respeito dos outros. É bom o comportamento da pessoa, não tem a menor Claro. dúvida. A respeitabilidade. Tem ateus que são excelentes pessoas, lógico, isso não quer dizer, né? É isso aí. Religião é importante? A religião... Acrescenta alguma coisa? Acrescenta. A religião, o homem não existe sem religião. Ele vê, o homem, seja o mais primitivo, o mais civilizado, ele está, né? Esse religare, né? Esse homem, essa ligação do homem com essas coisas desconhecidas. Sobrenaturais, né? O homem, ele vive para isso também. Já teve alguma estatística, assim, as pessoas religiosas, as pessoas que praticam religião, as pessoas que creem em Deus e as que não creem, são piores ou melhores? Ou dentro da justiça teve alguma coisa? Não, eu desconheço, mas eu acho que a natureza do homem, isso aí não, me parece que a religião ela pode até melhorar. Mas não é um dado, digamos assim, decisivo. Eu acho que o indivíduo, o que vai fazer dele uma pessoa boa ou má, vai ser a maneira como ele viveu, como ele vive, como ele foi educado. Acho que tudo isso. Gosta de novela, doutor? Eu gostei muito de novela quando era garoto. Né? Muito mesmo. Via muita novela. Hoje eu já não vejo mais. Não vejo mais, infelizmente. Mas tem umas novelas interessantes. De vez em quando eu vejo os capítulos. Tem uma novela que está passando agora, que é... Às 6 horas da tarde, né? Essa novela, quando eu era garoto, ela passava. Ela passava. Agora teve uma nova roupagem. Então eu lembrei, uma roupagem diferente. Lembra até um pouco de cordel, um negócio assim. Bacana. Você vê que tem um enfoque diferente. O cara pega a coisa realmente diferentemente. Já plantou alguma árvore, doutor? Eu já plantei algumas. Tem propriedade rural, deve ter plantado. Eu plantei algumas milhares de árvores. É importante. Tocar um instrumento, o senhor deve tocá-lo. Toco muito pouco, mas toco algumas cançõezinhas e tal, mas toco pouco. Agora, veja só, para compor, você não precisa ser um instrumentista, porque a música está na cabeça. Está na cabeça. Você não precisa nem tocar instrumentos. Agora, claro que quem domina o instrumento compõe melhor, tem mais variações e tal. Rapidamente, doutor, uma pessoa na história que o senhor faria reverência, tem essa pessoa? Olha, pessoa que transformou o mundo? Eu vou, já que estamos falando de literatura, eu faço uma reverência a um poeta baiano, que aliás o senhor é fã. Castro Alves? Castro Alves. Por quê? Porque ele foi um homem do tempo dele, um homem ligado no tempo dele. Ele foi o poeta do amor, mas também foi o poeta das causas sociais. Então eu acho que Castro Alves é um cara extraordinário, uma mente que botou... Realmente, um cara extraordinário. Então eu olha, para esse aí eu... Se curvaria, né? Totalmente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra muito grande recebê-lo no programa. Eu que agradeço, fico feliz por esse papo tão agradável. Agradável, né? Agradável, muito bem. E a gente sempre termina o programa com uma poesia. Né? Hoje vamos trazer uma poesia de Guilherme de Almeida. Essa que eu hei de amar. Essa que eu hei de amar perdidamente um dia, será tão loura e clara, e vagarosa e bela, que eu pensarei que é o sol que vem pela janela, trazer luz e calor a essa alma escura e fria. E quando ela passar, tudo o que eu não sentia da vida há de acordar no coração que vela. E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela como sombra feliz. Tudo isso eu me dizia quando alguém me chamou. Olhei, um vulto louro e claro e vagaroso e belo, na luz de ouro do poente, me dizia adeus, como um sol triste. E falou-me de longe. Eu passei ao teu lado, mas ias tão perdido em teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. José Ademir Campos Borges, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você.
Laboratório Micelium. Análises agrícolas e biomoleculares de plantas.